Falando sobre os dados de produção industrial que foram divulgados há pouco, no início dos negócios aqui no Brasil. Para analisar esses números, converso agora com Fábio Astrauskas, CEO da Zigen. Ótimo dia a você, seja bem-vindo à nossa programação e agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Gabriel. Bom dia a você e a todos que estão nos ouvindo aqui pela abertura do mercado. Vamos lá falar de indústria, atividade brasileira. Já tínhamos 3 meses consecutivos de retração nessa produção industrial, dados negativos, e agora começamos o ano com uma estabilização. Notícia preocupante, mais positiva, mais negativa. O mercado esperava mais, esperava que a produção crescesse. Não foi o que aconteceu, Fábio. Pois é, a gente está bem naquele dilema do copo meio cheio, meio vazio, né, Gabriel? Nós temos aí, na verdade, uma reversão daquela queda que a gente observou nos 3 últimos meses, numa média móvel, principalmente quando a gente compara. O ano começou estável com relação ao mês anterior, um crescimento de 0%, mas já inicia o ano com 1,4% de crescimento quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, né? Com janeiro do ano passado. E num acumulado de 12 meses de 2,9%, quase 3%. É verdade que esse crescimento está em declínio quando a gente olha essa comparação acumulada nos 12 meses e as médias móveis. Então, há uma recuperação no curto prazo, mas a gente já não encontra mais aquele vigor que a economia teve, principalmente no primeiro semestre do ano de 2024, e esse é um sinal talvez de alerta que deixou o mercado um pouquinho aí ressabiado, embora a notícia não seja de todo tão ruim, né? Perfeito, de todo tão ruim não. Nós temos, por exemplo, a indústria de transformação ainda que teve um bom desempenho, outras indústrias localizadas ali, por exemplo, eu destaco os bens de capital, normalmente um dado ali voltado para investimentos, também cresceram bastante, bens duráveis subindo muito, apesar da taxa de juros ainda bastante elevada. Que informações a gente consegue olhando para esses itens específicos da pesquisa, Fábio, por favor? Isso mesmo, das 4 grandes categorias, né, a única que apresentou um desempenho ruim foi a de bens intermediários. Vamos lembrar que essa de bens intermediários, as outras 3, né, e você citou aí, bens de capitais, bens duráveis, semiduráveis, apresentaram um resultado positivo. Bens intermediários, vamos lembrar que ele está muito ligado e conectado com commodities. Então, a gente tem ali variações de preço internacionais, isso normal, pode acontecer, e não é exatamente algo que possa preocupar para o desempenho do setor industrial ao longo desse ano de 2025, isoladamente, né? Vale lembrar também que das 25 categorias, né, de indústrias pesquisadas, 18 apresentaram resultado positivo. As que apresentaram resultado negativo, a gente pode destacar aí, geralmente, a de coque, né, carvão, e bebidas também, que acabou caindo bastante, caiu 5% aí no período de comparação, mas a maior parte dos setores da indústria reagiu bem, e inclusive bens de capitais, como você lembrou, que é um setor bastante observado, né? A gente vê na área de automóveis, de transporte, carretas, reboques, todas com resultados bons que indicam um movimento bom da economia ainda para esse ano de 2025. Compartilhar essa imagem que eu estou mostrando agora, que é justamente quais os itens que ficaram negativos no mês, que tiveram este resultado negativo entre dezembro e janeiro. Dentre eles, justamente os equipamentos de informática, com uma queda de 0,5%, coque, produtos derivados de petróleo e biocombustíveis 1,1%, indústrias extrativas 2,4%. Dá para a gente ver também celulose e papel. Destaque importante é que o Brasil é um mercado muito competitivo em celulose e papel, caindo 3,2%. Indústria de transformação. Impressão e reprodução de gravações 3,8% e há também a confecção de artigos de vestuário e acessórios. Tirando estes, todo o restante teve resultado positivo. Foram 18 itens, lembrando, nessa cesta pesquisada pelo IBGE, que ficaram no positivo, que tiveram resultado positivo no mês de janeiro, apesar desta estabilização, de não ter saído do lugar. O que chama atenção talvez são justamente esses bens intermediários, como a gente vê, por exemplo, na papel e celulose, mais ou menos puxando um pouquinho para baixo este índice, né, Fábio? Sim, esses são itens que são bastante influenciados por preços internacionais, por movimentos de
exportação, importação, e é natural que haja aí uma queda em alguns momentos desses itens, né? A gente deve lembrar também que a gente está aí num movimento, né, de guerra tarifária que poderá influenciar isso também positivo ou negativamente nos próximos meses. Esses são itens que são muito afetados tanto pela variação cambial quanto pela demanda, né, mundial. Olha para 2025, com a expectativa de que a gente não repita 2024, porque 2024 foi um bom ano para a indústria, uma recuperação industrial de alguns anos já de indústria em retração. Quando a gente olhava para o PIB, por exemplo, os resultados negativos normalmente vinham da indústria, ou negativos ou não muito fortes. E ano passado nós tivemos sim uma indústria bastante forte. A gente pode repetir em 2025, a expectativa é que realmente a atividade continue crescendo, ou a gente vai ter, por conta das taxas de juros mais altas, por conta de um desaquecimento da economia, talvez uma indústria um pouco mais fragilizada, nestes próximos trimestres, Fábio? Portanto, esse é o grande ponto que a gente tem para desvendar ou para desarmar ao longo do ano de 2025, se a gente quiser ter repetir o cenário de crescimento da indústria no ano de 2024. A taxa de juros subiu muito ao longo do ano de 2024, tanto que, como eu comentei, o crescimento foi mais vigoroso na primeira parte do ano e menos vigoroso, e estava até negativo, né, nos últimos 3 meses de 2024. Isso tem influência com relação à taxa de juros. Se ela permanecendo, e o que tudo indica ainda irá permanecer alta durante pelo menos esse semestre inteiro, a gente vai ter não um crescimento muito grande como esse que a gente acabou de notar aí, né? Quer dizer, um crescimento pequeno, provável ainda que existe, né, um déficit de produção, né, para ser atendido, existe uma vontade, vamos dizer, de consumir, tanto isso é verdade que a inflação está alta, então, se houver uma oferta maior de bens, isso contribuiria, inclusive, para aumento, para a diminuição do processo inflacionário, ou seja, há ainda, né, um aquecimento na parte do consumo por parte das famílias, até fruto, né, de várias intervenções do governo, de ajudas, de subsídios, de buscas aí de melhorar, né, o consumo da população. Então, o setor da indústria deve passar por um momento ainda bom ao longo do semestre, caso a gente consiga resolver esse problema dos juros, que de fato é o que vai atrapalhar, principalmente quando a gente for olhar, e que cresceu bastante, você comentou, bens de capital que são altamente afetados por essa taxa de juros mais alta. Por exemplo, para o acumulado dos 12 meses, bens de capital subiram 9,6% na produção, então, assim, um salto bastante importante. E bens de consumo duráveis subiu 11,7%. Então, ambas as categorias, aí você me ajude a entender, são categorias sensíveis à taxa de juros ou não, ou bens duráveis um pouco menos? Como é que a gente consegue imaginar este cenário, já que puxaram a alta da produção industrial em 2024. São as maiores altas em 12 meses. Semi e não duráveis subiram 2,1% e bens intermediários 2,1%. Então, que realmente acaba puxando a carriola aí destes quase 3% de alta em 12 meses foi bens de capital e bens de consumo duráveis, com juro na casa dos 15% que a gente pode chegar. Isso vai ser uma incógnita se a gente vai conseguir repetir esse movimento, é isso? Ambos dois setores que você citou, bens de consumo duráveis e bens de capital, fortemente afetados pela política de taxa de juros. Por isso o comentário aqui de que se essa taxa de juros não arrefecer, não diminuir ao longo do ano, nós não teremos este crescimento, como você apontou aí, de 9% em bens de capital, 11% em bens duráveis, semiduráveis, que foram o carro-chefe do crescimento da indústria no ano de 2024, mas que já estão apresentando, como a gente comentou, uma perda de fôlego a partir aí do final do segundo semestre, né, do último trimestre, vamos dizer assim, de 2024, já, né, efeito da taxa de juros. Então, permanecendo a taxa alta, nós teremos provavelmente um crescimento menor nesses dois setores.
Para PIB em 2024 foi não dependente de agronegócio, acabou caindo mais de 3%, aí indústria e também serviços acabaram carregando nas costas, levando esse PIB para este crescimento talvez de mais de 3%, 3,4% que tivemos no ano passado. E aí se a gente olha pela ótica contrária, a ótica das despesas, teve consumo das famílias muito forte. Então, quando a gente olha para 2025... a gente vai ter que estudar esse PIB quando saírem os dados sem o agronegócio, extinguir essa variável, porque se espera um crescimento absurdo, uma super safra, um baita desempenho. E aí, para a gente ter um pouquinho menos de ruído, um pouco mais de clareza, olhar o PIB sem o agro, ex-agro aí, por favor. É muito difícil a gente isolar, né, o crescimento da economia, tirando um dos setores, principalmente se a gente tirar o setor do agronegócio, que é um setor tradicionalmente muito importante no Brasil. Quando a gente olha, vamos dizer, do PIB, é importante a gente notar, Gabriel, que do ponto de vista do IBGE, o agronegócio representa uma parcela muito pequena, cerca de 6% do PIB, mas quando a gente isso medido, porque é medido da porteira para dentro, como a gente chama. Quando a gente olha toda a cadeia, né, que é dependente do agronegócio, esses números chegam a quase 35%, um terço da economia brasileira, ela depende direto ou indiretamente do movimento do agronegócio no Brasil. Então, a gente isolar, tirar o agronegócio para fazer alguma comparação, ela é sempre um problema porque ela tem um peso muito grande, ainda que não tenha um peso específico naquela conta específica do PIB, ela tem um crescimento espalhado para a economia na sequência da cadeia. Espera-se um bom, né, ano para o agronegócio, vai repetir mais ou menos o que a gente teve, não no ano passado, mas nos anos anteriores. Isso é muito bom, né? Isso é um sinal positivo. O país é tradicionalmente forte nisso, não há por que a gente negar, e isso pode compensar, né, essa queda do setor de indústria, caso a gente tenha essa política de juros por mais tempo aí permanecendo mais alta, o que provavelmente vai acontecer ainda no primeiro semestre. Então, eu diria que nós vamos ter um reequilíbrio, né? E você notou bem, quer dizer, talvez esse ano o agronegócio volte a ser a estrelinha, né, do crescimento do PIB para 2025. Feito. Inclusive, se a gente voltar lá para 2023, teve trimestre que o agro subiu 21%. Foi o primeiro trimestre lá de 2023, carregou nas costas o resultado. Fabio, muito obrigado pela participação. Sempre um prazer recebê-los, conversar contigo. Volte mais vezes e uma ótima terça-feira para você. Vamos ver se o mercado acorda um pouquinho menos nervoso do que estava no dia de ontem. Você não vai ter notícias faltando para o seu jornal. Obrigado, Gabriel, pela entrevista. Um bom dia a todos que estão nos ouvindo e que vocês tenham uma ótima semana. Valeu, obrigado, igualmente.